Joel capítulo 2, verso 28 e 29. Amém? Diz assim: depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Vamos repetir juntos com a igreja agora, o verso 28. E depois disso, todos juntos agora. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos Amém, amém. Tomei esse texto como texto base da nossa mensagem, que na verdade talvez seja um pouco diferente hoje. Eu intento fazer uma narração. Perdão, irmãos. Ficar sem ele eu não posso. Porque o paletó. Eu tomei por base esse texto, não que eu venha pregar sobre Joel hoje, mas esse texto ele tem a ver com a promessa que está no Antigo Testamento, sobre aquilo que Deus, no coração de Deus, ele sempre planejou para a humanidade. O que Deus sempre planejou para a humanidade é que toda a humanidade, toda a carne, todos os povos venham a ser cheios do Espírito Santo. Por isso que Joel, usado pelo Senhor, ele diz, falando de um tempo lá na frente: derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Ou seja, esse texto está cheio de vida. Você perceba que esse texto está cheio de vida. Fala de velhos que vão ter sonhos. Jovens que não vão ficar perdidos, emaranhado desse entretenimento, terão visões, jovens de visões, filhos e filhas que profetizarão. É uma dinâmica tão grande que a igreja não está acostumada a experimentar. Nesta noite, eu quero chamar a sua atenção, preciso muito da sua atenção, porque nós vamos discorrer um pouco sobre algumas definições daquilo que nós temos conversado, temos suplicado ao Senhor, e também falamos na vigília. Eu coloquei aqui, por que precisamos de um avivamento? E você pode perguntar novamente, pastor. Falar sobre avivamento? Sim. Porque nós estamos carecendo desesperadamente por uma obra sobrenatural de Deus na nossa vida. Eu não sei, evidentemente, porque nós não podemos julgar. Mas, irmãos, eu estou desesperado pelo Espírito Santo. Eu não me conformo viver uma vida religiosa, de cumprir alguns serviços religiosos. Eu quero mais de Deus. E é por isso que eu me atrevo a falar com vocês sobre esse tema. Porque precisamos de um avivamento. Mas antes de falarmos desse porquê, eu gostaria de, é aí que eu preciso da sua atenção, de trazer algumas definições para a igreja hoje. Faz de conta que hoje vai ser uma escola bíblica. O que é um avivamento?
é a primeira coisa que nós queremos discorrer aqui. O que é um avivamento? Mas diga comigo primeiro, não, volta à tela anterior, diga comigo sobre o tema da mensagem. Todos juntos? Porque novamente. Eu quero que você vá para casa nessa noite pensando nisso. O que é avivamento? Talvez você seja um visitante nessa igreja, talvez você nem seja evangélico, mas você vai entender um pouco o que significa isso. Por que precisamos de um avivamento? Agora, começando pela definição, o que é um avivamento? Avivamento é simplesmente aquele momento quando Deus manifesta diretamente no meio dos homens a sua presença. É como diz, que nós não vamos ler, Isaías 64. É quando ele rasga os céus e desce. Avivamento é um momento daqueles na vida de uma pessoa, ou de uma igreja, de uma comunidade, onde há um ajuntamento, um encontro, uma conexão entre os céus e a terra. Avivamento é um encontro, é uma comunhão quase que perfeita, porque não pode ser enquanto for terra e céu, entre o homem e os céus. Avivamento é isso, é um estreitamento nos relacionamentos. Alguns pensadores também planejaram assim, não é esse ainda não, por favor, Nicolas, não é esse aí, pode deixar aí. Alguns pensadores disseram o seguinte, um historiador chamado Wesley Duell, eu creio que é Duell, pelo menos Wesley eu sei que é, escrevendo em seu livro O Fogo do Avivamento, é um historiador, ele diz o seguinte: o que é um avivamento? Eu vou ler esse texto. É a presença e o poder de Deus que operam de forma tão poderosa e intensa durante esse momento, que Ele, falando de Deus, através do seu Espírito, realiza mais coisas em horas ou dias do que em anos de ministério fiel. Eu vou repetir. Quando existe um avivamento num corpo de Cristo, numa igreja, acontece mais coisas em horas e em dias do que não acontece em anos de um ministério fiel. Durante o reavivamento, as pessoas se movem em direção a Cristo. Pessoas que não podem ser movidas de outra forma. Num avivamento, aquelas pessoas que são duras de coração, homens principalmente, filhos que estão desgarrados, envolvidos com drogas, com dinheiro, incredulidade, ateísmo, essas pessoas que não querem saber de Deus, num avivamento, elas são atraídas pela presença de Deus e são transformadas pelo poder de Deus. O que uma mensagem de um pastor eloquente não conseguirá fazer por anos de ministério, uma obra poderosa do avivamento faz em alguns minutos. Aquilo que é impossível na sua vida, no seu lar, no seu marido, no seu filho, quando uma igreja está vivendo um avivamento, as coisas impossíveis acontecem em fração de segundos, sem explicação do homem. Pessoas que não querem saber de Deus nem da igreja, elas vêm e procuram, sem ninguém convidar, a igreja porque tiveram sonhos, tiveram visões, tiveram encontro com o Espírito Santo, estavam bebendo, estavam se prostituindo, estavam ganhando dinheiro ilícito, e elas simplesmente são atraídas pelo toque de Deus, sem ninguém falar, e elas procuram uma igreja avivada. Muitas orações que não foram respondidas durante anos são gloriosamente respondidas no segundo. Eu estou citando, não são minhas palavras. Orações que você vem clamando há anos e não vê resultado. Até por você mesmo. Aquelas orações que você diz: Senhor, me ajuda, eu estou tão fraco, eu estou me sentindo tão fraco. Eu, Senhor, sem força,
não é? A gente passa isso de vez em quando, mas tem pessoas que passam eternamente assim. Um avivamento muda essa situação. A atmosfera frequentemente fica cheia do poder majestoso de Deus. Não há cansaço nas pernas na hora de uma adoração fervorosa. Os cristãos reconhecem isso como a presença santa de Deus. Os pecadores têm uma percepção reverente da presença de Deus e de sua própria pecaminosidade. Você veja que são muitas coisas, mas fala de uma só. É que quando há esse encontro dos céus com a terra, por um avivamento, tudo muda. Agora eu quero citar, eu aconselho, eu esqueci de trazer o livrinho para mostrar para a igreja. Tem um livrinho do Dr. Russell Shedd, que eu já tenho falado sobre esse livrinho, é fino. Renovação e Avivamento. Quem tem esse livro? Renovação e Avivamento, de Russell Shedd. Você pode procurar amanhã mesmo, ele deve custar R$20, R$25. Dr. Russell Shedd é um missionário americano, morando há mais de 40 anos no Brasil, e ele é uma referência no meio evangélico. Tivemos a honra dele pregar aqui nesse púlpito em 2009, ou foi 2010. E ele já é bem idoso, e ele é um doutor em teologia, é um homem respeitadíssimo por todas as denominações históricas do nosso meio, e as pentecostais também. Dr. Russell Shedd, ele, nesse livrinho, e o que eu vou falar daqui para frente, 90% foi extraído na íntegra do livro dele. E ele diz o seguinte: o que é um avivamento, no sentido estrito da palavra, ele define. É uma experiência na vida da igreja, quando o Espírito Santo realiza uma obra incomum. Diga, obra incomum. Obra incomum. É um reviver dos crentes. É uma vivificação. É um revigoramento. É um despertamento de membros de igrejas que se acham letárgicos, dormentes, quase moribundos. E tem muitos crentes moribundos. Como é um crente moribundo? Não é que ele está lá na lama. Não é que ele está bebendo. É que ele está simplesmente vencido pelo pecado. Quando há esse impacto da obra do Espírito de Deus na vida da igreja, tem esse aí também. Os resultados imediatos do avivamento são sentidos no povo de Deus. O que é que acontece? É mais a próxima. Senso inequívoco da presença de Deus. Oração fervorosa e louvor sincero. Convicção de pecado na vida das pessoas. Desejo profundo de santidade de vida. E aumento perceptivo no desejo de pregação do Evangelho. Em outras palavras, a igreja amortecida e tristemente doente é a primeira a ser beneficiada pelo avivamento. Senso inequívoco da presença de Deus. Oração fervorosa. Eu não sei se nessa noite você estava adorando com o coração ardendo, ou você estava abrindo a boca e botando palavras para fora. O sentido amplo do avivamento, quando acontece, é que ele simplesmente desperta a igreja para anunciar a Cristo até os confins da terra. Se há um avivamento ao redor daquele grupo, se é um bairro ou uma cidade, essa cidade e esse bairro, eles ficam contagiados pelo poder de Deus. As pessoas ao redor de um lugar, vamos dizer, que Deus enviasse um avivamento para essa igreja. Esses prédios aí, eles seriam atraídos até pelo louvor da igreja, sem ninguém fazer um convite.
E os espíritos malignos que estavam oprimindo alguns deles com enfermidades não suportariam a presença de Deus manifesta nesse local. E a um raio longe é sentido a unção do Espírito Santo. Isso, diga comigo, isso é avivamento. Avivamento, ele queima o coração do cristão. Que ele pensa que está doido. Vocês vão ver uma frase de Russell Shedd daqui a pouco. Porque ele fala 24 horas em Jesus. Só fala de oração. E só fala da palavra. E no trabalho ele atropela as palavras, porque é glória a Deus e aleluia. Quem chega perto dele percebe que há um céu na terra. Isso é avivamento. Diga comigo, isso é avivamento. Hernandes Dias Lopes, no entanto, faz uma consideração, dizendo o seguinte: avivamento é obra soberana e livre do Espírito Santo. A igreja não promove nem faz avivamento. É uma coisa que eu quero explicar para a igreja aqui. Isso aqui eu não li agora não, viu? Isso aqui já é velho. Aliás, todo esse texto aqui tem aproximadamente 10 anos aqui. Eu diminuí ele porque são 10 páginas que eu tenho, um estudo. Mas quando nós falamos aqui, assim, conferência de avivamento, na verdade, é profetizando. É profetizando que um dia vai haver um avivamento aqui. Mas não é que avivamento a gente agenda ele. A igreja não promove nem programa o avivamento. É obra soberana e livre do Espírito Santo. Como é na conversão. João 3 diz: o vento ele sopra de onde quer, como ele quer. Nós não sabemos de onde ele vem nem para onde vai, mas só se ouve a sua voz e se percebe. Assim é a obra do avivamento. Ele chega quando você menos espera. Chega para quem está buscando. A igreja não promove, não faz. Vou adiantar. A igreja só pode buscar o avivamento e preparar o caminho da sua chegada. Você pode ler essa frase comigo aí? A igreja... Você está conseguindo ler? A igreja, todos juntos, a igreja só pode buscar o avivamento e preparar o caminho da sua chegada. Juntos, continue. A igreja não produz o vento do Espírito. Ela só pode içar suas velas em direção a esse vento. É como um barco. Eu e Fernando diácono aqui, que nós chamamos de tio, já ficamos à deriva aqui no Jacaré. Em pleno dia de Natal, eu ia dirigir o culto naquele dia, lá na Igreja Mãe, um culto lá no Espaço Cultural. E ficamos sem vento para voltar para casa. Lá no meio, perto da Ilha da Restinga, num barquinho à vela. E a gente, Manuel uma vez estava conosco, foi outra vez já. E a gente saiu com a mão assim, desesperado. Desesperado. Com a mão. Imagina quantos quilômetros a gente andava. Com a mãozinha. Sem o vento do avivamento, o nosso barco anda nessa velocidade. Nós não podemos promover o avivamento, mas nós podemos içar as velas do barco e olhar para o céu e clamar a Deus: Senhor, tem misericórdia de nós e envia um avivamento sobre as nossas vidas. E quando o vento naquela tarde chegou, fraquinho, mas chegou e começou a empurrar, qualquer velocidade era melhor do que os nossos remos à mão. Qualquer aproximação que você tenha do Espírito Santo é melhor do que as suas próprias forças. Um pouquinho de retorno aqui, está cortando muito o microfone para eu. A igreja não produz, a igreja issa as velas. Irmãos amados,
eu não estou pensando numa pregação emocionante nessa noite. Eu quero trazer um esclarecimento à igreja. Eu quero deixar claro nessa noite para a igreja o que norteia esse pastor. O que norteia na vida é buscar a presença de Deus mais e mais, por um avivamento na minha vida. Esse pastor que está falando para vocês que estão aqui no telão, eu quero dizer que eu não me conformo com um culto frio, morno, sem vida. Porque o meu Deus é um Deus de poder. Aonde a presença dele está, há vibrações dentro de nós, há alegria dentro de nós, há gozo, há segurança, há paz profunda e a vida brota dentro de nós. O contrário podemos ser. O contrário e podemos tocar a vida assim. Mas é como quem nunca tomou um açaí ali no Michel, eu só conhece o gosto da água, e não conhece o gosto de um sorvete, de uma coisa deliciosa. Assim é o encontro de uma vida, de uma igreja com um avivamento. Tem sabor nos nossos lábios, tem doçura no louvar a Deus. Avivamento, ele traz uma mudança na maneira como nós encaramos a vida, as lutas e as tribulações. Quando nós não somos movidos por uma... que todas as nossas tribulações e lutas, e não faltam, norteiam a nossa vida. E você não pode dizer que não é verdade o que eu estou falando. Muitas pessoas buscam a Deus por suas necessidades, e não está errado não. Mas é que tem uma coisa do céu para você experimentar, que ultrapassa em muito as tribulações dessa vida. É que em meio às tribulações dessa vida, você pode sentir um gozo que dinheiro não pode comprar, que namoro não pode dar, que sexo não pode dar, que romance não pode dar, casamento não pode dar, concurso não pode dar. Existe um gozo, e Jesus prometeu esse gozo para a sua igreja, que só quem está cheio do Espírito Santo sente esse gozo, e é por isso que ele canta na tribulação, na agonia, ou quando está bom, quando não está bom. Ele canta porque tem um cântico novo em seus lábios. Cristo fundou uma igreja viva e não uma igreja morta, irmãos. Uma igreja morta não atrai a ninguém. Quem quer servir a um Deus morto? Mas diga-me como você vive e eu direi quem é o seu Deus. Eu fiz algumas definições e eu volto agora para as marcas de um avivamento. Eu peguei 3, mas eu vou citar algumas só. 3 não, vou citar só algumas por causa do tempo. A primeira, que está colocado aí, é: o avivamento é a marca. Você pode ler comigo? É marcado. Num avivamento, pode deixar aí esse telão, essa tela aí. Num avivamento que é marcado pelo temor a Deus e uma renovada apreciação de sua grandeza e majestade. Sua santidade provoca uma preocupação com qualquer transgressão. Não é preciso pai nem mãe, num avivamento, ficar policiando filhos. Não é preciso o pastor ficar preocupado com isso ou aquilo. Há um senso da presença de Deus aonde nós andamos. Não é um medo de Deus,
é um senso de temor, porque vem um amor profundo. E quem ama quer ser fiel. E aí você quer ser fiel ao seu Deus. E você vai se preocupar com detalhes pequenos da sua vida. Não vai sair dos seus lábios. Não, isso também Deus não se importa. Não. Num avivamento, coisas pequenas se tornam grandes para a gente e nós abominamos. Quando não há um avivamento, pecados grandes. É uma expressão, né? Uma força de expressão. Pecado é pecado. Mas quando não há um avivamento, numa vida normal, pecados grandes são justificados como sendo nada. Quem entendeu? Amém. Quem está entendendo até agora? Amém. Agora, no avivamento, eu disse uma coisa, não foi, nem feri a Antonieta, eu achei que feri, ela disse, não, aí eu vou lá, irmã Antonieta, eu naquele dia, minha irmã, eu estou com o coração aqui, aquela palavra, não, meu irmão, pois eu nem percebi, porque você fica tão sensível ao Espírito, porque o amor brota. Os relacionamentos são reencontrados, reajustados. Hoje trocamos muitas informações com o grupo de louvor. Eu achei lindo o comentário falando de avivamento. O pessoal, ele chegou, aquela animação. Alguém falou sobre unidade. Como seria bom unidade perfeita? Mas unidade próximo da perfeição só quando a igreja experimenta um avivamento. Diga comigo, unidade perfeita. Só quando há um avivamento. Porque você está cheio do Espírito Santo. E quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, as obras da carne saem. E só fica os frutos do Espírito. Faz sentido ou não faz sentido? E o fruto do Espírito, qual é o primeiro fruto que a gente conhece? Eu chamo os frutos, né? Porque fica mais fácil de entender. O primeiro fruto é amor. Como é que se ama? Se não estiver cheio dele. Nós temos intenção de amar e devemos. Eu tenho que me esforçar como ser racional de amar Fernando e de ser respeitoso com ele. Mas amor genuíno, a ponto de dar a vida, só numa obra avivada. É por isso que os mártires do do Novo Testamento, depois de Cristo, também deram a vida como mártires. Sofreram mortes mais cruéis do que o próprio Cristo. Por quê? Estavam cheios do Espírito Santo. Cheio de amor pela humanidade. O profeta Isaías descreve o que ocorre quando o Espírito Santo cai sobre um povo. Ele profetiza. Pode colocar esse texto, por favor, Nicolas? É Isaías 32:15. Eu já preguei muito nessa mensagem aqui. É uma mensagem que eu tenho, mas eu trouxe somente o texto para cá hoje. Irmãos, leia esse texto aí. Deixa eu ver a hora aqui. Leia esse texto aí. Todos juntos. Até... Deixa eu ler em outra versão aqui. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará como um pomar, e o pomar será tido como um bosque. E aqui fala que o deserto será como um campo fértil, e esse campo fértil como uma floresta. Sabe o que o profeta está dizendo aqui? Quando o Espírito Santo vem sobre uma vida, sobre uma igreja, sobre um povo, então o deserto se tornará, quando o Espírito Santo vem, o que é deserto improdutivo se torna campo de colheita. Um pedaço de chão morto, de repente abunda com frutos. Ou seja, a vida morta, o coração ressecado como um deserto, uma vida que não tem prazer, uma vida que está morta, quando recebe a visitação do Espírito Santo, a vida brota dentro desse coração, parecendo um chão rachado, e ele vai se levantando como
um renovo, como diz Isaías em outro texto, e você vai frutificando, vai trazendo vida ao seu coração. O avivamento traz as marcas da atuação de Deus. Pode colocar essa, Nicolas, por favor. É essa. O avivamento traz as marcas da atuação de Deus por meio de milagres e prodígios. Russell Shedd coloca isso aqui com um propósito. O avivamento traz as marcas da atuação de Deus por meio de milagres e prodígios. Lucas registra que muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Essas marcas são comuns nos avivamentos, como aquele que Deus mandou no dia de Pentecostes. Essas são as palavras de Russell Shedd. Por que Russell Shedd vai fazer uma... Eu vou ler primeiro, antes de continuar, Atos, capítulo 5, verso 18, para você ter aí esse texto. Esse é um momento muito interessante de trazer uma explicação para a igreja aqui. Atos, capítulo 5, verso 18. Os irmãos me perdoem ser o estilo de aula hoje, mas é intencional mesmo, para a gente poder sair pensando aqui em alguma coisa. Atos, capítulo 5, verso 12. Eu disse 18, é? 12. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pátio, no pórtico de Salomão. Pula para o 14. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que, pelo menos, a sombra de Pedro, diga a sombra de Pedro, se projetasse sobre alguns, enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo os seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos. Todos juntos agora? E todos eram curados. E todos eram curados. Era assim. Houve a perseguição, a perseguição acalmou. Agora Pedro estava livre em Jerusalém. Pedro que foi preso logo no início porque ele, pelo nome de Jesus, curou um paralítico. Agora Pedro está nas ruas de Jerusalém. E eu não sei como é que ele estava fazendo isso e as autoridades permitindo, porque as autoridades tinham proibido ele falar desse nome. Aí Pedro não precisava nem falar também, se fosse o caso, mas ele falava. Aí Pedro só passava. Diga, Pedro só passava. Porque nós lemos Atos, mas nós não cremos em Atos. Era a sombra dele que curava os doentes. E os demônios não suportavam a sombra de Pedro. Não é que a sombra de Pedro, era a presença de Pedro e a unção de Deus na vida de Pedro. Ou seja, revertendo em outras palavras, era a presença de Deus na vida de Pedro e a presença de Pedro na vida dos endemoniados era assim, ó, fora. Por que Russell Shedd fala isso no seu livro? Porque ele está refutando a mentira de que muitos dizem que o livro de Atos dos Apóstolos não é referência para a igreja hoje. Você sabia disso, igreja? Você sabia que muitos pastores dizem que o livro de Atos não é referência para a igreja hoje? Os milagres que aconteceram em Atos não é para acontecer hoje, porque foi para aquele momento e Deus não opera os mesmos milagres. Eu quero dizer que nessa igreja, Atos dos Apóstolos é para hoje. Hoje. E se você pensa o contrário, você não pode continuar assim, porque Deus vai cobrar de você. A palavra do Senhor é fiel. Por isso, esse renomado homem de Deus aqui no Brasil, Russell Shedd, ele escreve propositalmente dizendo que o avivamento, coloca de novo aí, Nicolas, traz as marcas da atuação de Deus por meio de, diga, milagres e prodígios. Um avivamento traz milagres e prodígios. Por que milagres e prodígios? Porque os milagres e os prodígios beneficiam as pessoas.
primeiramente. Traz glória ao nome do Senhor. E também traz temor ao povo. Deus tem prazer em curar você. Deus não quer ver a sua igreja doente no corpo. Onde houver um câncer, uma enfermidade, um tumor, uma malignidade, uma depressão, Deus tem prazer em trazer saúde plena para o seu corpo. Porque isso é consequência do pecado no jardim do Éden. O homem herdou tudo isso, mas em Cristo Jesus, diz a palavra que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Pelas suas feridas nós somos curados. Jesus, no momento, Ele curou a sogra de Pedro, logo no início de Mateus. Curou a sogra de Pedro. E, de repente, aquilo se espalhou na redondeza. Estava começando o ministério, e aí afluíram para a casa da sogra de Pedro, multidões. E Jesus naquele dia saiu curando todo mundo. E aí Mateus faz uma referência, dizendo assim: e assim se cumpriu o que o profeta Isaías disse. Quando diz, Ele levou sobre si as nossas enfermidades e pelas suas feridas nós fomos sarados. Mateus está se referindo exatamente a uma profecia de Isaías, dizendo que quando Jesus viesse, Ele levaria as enfermidades do povo. E aí Atos dos Apóstolos está cheio de milagres, de prodígios, de maravilhas, onde Deus continuava pelo Espírito Santo, através daquela igreja, curando todo tipo de enfermidade e expulsando todo tipo de demônio. E é por isso que o seu Shedd faz essa observação. O que aconteceu no livro de Atos, irmãos, é para os dias de hoje. Deus quer curar a nossa família. Deus quer nos curar. Precisamos buscar com fé. Precisamos crer que a promessa é para hoje também. E, afinal de contas, está aqui quem é testemunha disso. Aos 8 anos eu fui desenganado por uma junta médica. Aos 8. De um problema no estômago, não tinha ultrassom, essas coisas, eles queriam abrir minha barriga para saber o que era, porque eu estava gemendo no hospital, já fazia alguns dias, hospital público. Imagina, naqueles anos do Brasil, preto e branco, só escapa pela misericórdia de Deus, né? E quando a junta médica disse, só abrindo para saber, antigamente era assim, vamos abrir para ver o que é, né? Hoje não, hoje se abre pela televisãozinha. E aí um irmão meu, que também Deus chamou ao ministério pastoral, naquele tempo ainda muito jovem, ele disse, de jeito nenhum vai abrir o meu irmão, porque Jesus Cristo vai curá-lo. E ele assinou um papel lá naquele hospital público, se responsabilizando, e me tirou de lá. E aí chegou, me levou para casa. Aí chamou o pastor da igreja, e o pastor da igreja, Augusto, você quer que eu ore? Veja a ingenuidade do rapaz, mas é no espírito mesmo. Você quer que eu ore para você ser curado ou para ir para o céu? Eu disse, pastor, para ir para o céu. Aí Jesus disse, então fica um pouquinho na terra. E Jesus me curou ali, aos 8 anos. Aos 14 anos, eu não disse aqui na igreja, perdão, aos 12 anos, 13, eu fui acometido de tétano. Tétano. E o médico, quando minha mãe e minha família levou para o hospital, disse, que é isso? Como é que vocês trazem o menino com o pé desse jeito, roxo, já tudo? Não tem mais jeito aí. E aí recebemos uma comissão da igreja de oração, daquelas irmãs, Sapatinho do Fogo. E aí, vamos orar. E o Senhor disse, meu filho, porque eu te amo. Eu tenho uma obra na tua vida. Eu fechei essa sepultura mais uma vez. Aí, aos 19 anos, eu fui acometido de uma enfermidade chamada encefalite. Eu não sabia o que era isso. Eu só soube lá. Encefalite é pior do que meningite. Porque meningite é uma inflamação na meninge, nesse líquido que protege a casca, calota craniana, olha só. E meningite é inflamação na massa cefálica. E não tem cura, e se ficar vivo, fica sem mobilidade, sem. E o médico disse, está condenado. Aliás, o médico lá, a igreja já sabe disso, mas é porque eu estou falando desse ponto aqui. O médico que estava se formando, era, como é que chama, residente, era o meu, do coral, regente do coral. Ele era médico residente nesse hospital, lá no Recife. E ele chamou a família, ele disse para todo mundo,
E o médico que me curava, doutor Antônio, neurologista, disse: vocês preparem o coração. Pode preparar tudo, porque não dura um mês. Vocês vão ter que fazer o velório do filho de vocês, com 19 anos. E a igreja tomou isso como uma afronta do império das trevas. Se levantou em oração. Eu recebi um apoio dos jovens daquele tempo impressionante. E o Senhor me curou. E o médico chegou, parece que o médico ficou irado, porque eu estava bom. Porque contrariou o que ele disse. Imagina. Eu lembro até hoje. Eu não sei o que está acontecendo com você não, mas está reagindo. Os exames estão mostrando que está havendo uma reação do seu organismo. Eu não olhava mais, eu não falava, eu não andava. E o médico começou, quando eu estava melhorando. Fique em pé, segurado numa coisa, num dia. Consegui ficar. Pronto, No outro dia, fique em pé, solte uma mão, soltei. Está melhorando mesmo, ó. Não queria que eu ficasse bom, não. Fiquei isolado, irmãos, muito tempo no hospital. Mas o poder da oração ainda funciona hoje. Hoje. Eu estou contando do que eu sei, e fora dos livramentos que Deus me deu. Atos dos Apóstolos, diga comigo, Atos dos Apóstolos é para hoje. Na verdade, os comentaristas dizem que não deveria ser o nome do livro da Bíblia Atos dos Apóstolos, porque o nome não é sagrado, não é canônico. Canônico é o conteúdo. O nome que deram, Atos dos Apóstolos, não deveria ser Atos do Espírito Santo. Deixa eu ver onde é que eu estava aqui. Diga onde é que eu estava. O avivamento traz as marcas. O avivamento cria uma unidade espiritual que os membros da família de Deus, seria impossível de outra forma. Entre os membros da família de Deus que seria impossível. Já falei sobre isso aqui, mas eu gostaria que colocasse aí Atos capítulo 4, versos 32 e 33. Atos capítulo 4, 32 e 33. Da multidão dos que creram, uma era a mente. Diga, uma era a mente. E o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E diga comigo, e grandiosa graça. É um dos textos que eu mais encho a boca para falar. Quando eu caio nesse texto, e havia entre eles grandiosa graça. Iremá, o que é grandiosa graça? Graça já é graça. Grandiosa graça é um ambiente onde a gente nem sabe expressar. É um amor mútuo. É uma paz interior. É olhar para todos com uma afeição de amor, onde a gente sente paz. Não existe inimigos. Grandiosa graça é um ambiente gracioso. É um ambiente onde tudo flui. Não há inveja, não há obras da carne, não há disse-me-disse, não há concorrência. É grandiosa graça. Uma era a mente, o coração de todos. Somente no avivamento nós podemos experimentar isso. Um avivamento transforma um ambiente em que a adoração verdadeira domina o coração dos que participam do culto. O Deus da igreja morta. Sim, esse aí, eu acho que está aí, não está? Esse aí. Veja o que Russell Shedd escreveu. Eu estou citando isso porque os irmãos conhecem aqui. Eu estou falando porque ele é um batista, porque ele é um homem de 80 anos, um doutor, um homem que está sofrendo pela igreja no Brasil. Veja bem, um avivamento transforma um ambiente, está miudinho com força, mas dá para ler, não, está miudinho aqui para mim. Um avivamento transforma um ambiente em que a adoração verdadeira domina o coração dos que participam do culto. Eu vou repetir. Um avivamento transforma um ambiente em que a adoração verdadeira domina, diga domina. O ambiente, domina o coração dos que participam do culto. A adoração mexe com o coração. Não existe esse negócio, irmão, de culto frio, de dizer, não existe emoção. Deus é emoção também, por isso tem louvores no céu, tem música no céu.
Deus não é seco. E nós herdamos dele esse amor, essa afeição, essas emoções. Deus se alegra conosco. E a alegria é um ponto, é uma característica, obrigado, Ketman, das emoções. Emoção no culto, vibração no coração. Ele vai queimando lá dentro. Aí ele continua. Aqui é extraído do livro O Deus da Igreja Morna. Vocês vão ler comigo isso aqui, eu não vou ler só não aqui. Todos juntos? O Deus da Igreja Morna não incita temor nem admiração. Ele não faz o inesperado, nem provoca espanto em ninguém. Consegue se manter dentro das regras. Comporta-se dentro das linhas demarcadas. Se fosse Augusto, era heresia. É por isso, não porque ele escreveu. Porque eu já entendo isso de menino. Irmãos, culto é vida. E só tem vida se tiver a presença do Espírito Santo. Podemos pensar em fazer um culto animado, que é bom, mas não é a mesma coisa. Podemos dançar, que é bom, mas não é a mesma coisa. Mas se nós dançarmos porque estamos tomados pelo Espírito Santo, aí é outra coisa. Se ele vem, você pode dançar, o jovem pode pular, e os velhos dançarem, e até pela majestosa presença de Deus cair no chão. E eu não trouxe esse texto do livro dele. Que nos avivamentos, tal é a presença de Deus, que muitos não conseguem ficar de pé e caem. Porque ninguém pode ficar de pé na presença dele. Agora, só uma coisa. Cai numa unção, num gozo, que não quer nem mais se levantar. E se pula, pula numa euforia e não se cansa. Não quebra as juntas, não machuca a coluna, porque está na unção. Mas eu estou falando de expressões externas, mas não é só isso. Irmãos, pode estar todo mundo quieto e cheio do Espírito Santo. O que vai marcar se um culto está ou não cheio do Espírito Santo é a atmosfera. É a gente estar lá dentro, mesmo quieto, sentindo aquele queimor lá dentro. E como diz Paulo, o pecador que entrar pela porta da frente cairá com o rosto em terra, dizendo verdadeiramente Deus está no meio deles. Quando não há isso, o pastor precisa ficar pedindo para se desligar celulares, para não se conversar. Graças a Deus que isso aqui acabou, mas era grande o problema aqui. Para se aquietar um pouco, porque não tem o senso do divino. Perdemos algumas características boas que a Igreja Católica tinha, que é a reverência pelo templo, sabendo que hoje o templo somos nós, mas esse local aqui, por exemplo, é reservado como casa de adoração, lugar de oração. E tem mais reverência lá do que aqui. Lá, quando você era de lá, a primeira coisa que você fazia era se ajoelhar ou fazer um sinal. Mas nas igrejas tradicionais, nem se ajoelhar a gente se ajoelha. Entra conversando e sai conversando. Deus não mudou. Ele é santo, santo, santo e santo. Como é um avivamento? Deixe-me 20 minutos falar sobre um avivamento do passado e um avivamento desse século que passou. Do passado que eu digo é lá de Atos dos Apóstolos. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 19. Atos capítulo 19. Você ainda aguenta 20 minutos? Amém. Atos capítulo 19,
você vai ver como era que Paulo vivia e como era que ele implantava igrejas. Atos capítulo 19, eu vou tentar ser breve aqui para comer aqui essa parte aqui. Paulo chega em Éfeso, diga comigo, Éfeso. Isso é para a gente, porque eu vou mudar quase, agora eu vou entrar na área do exemplo. Paulo chega na cidade de Éfeso uma vez, depois pela segunda vez. E na segunda vez, Paulo vai ficar 2 anos ensinando a palavra do Senhor ali, numa escola chamada Escola de Tirano. É a segunda viagem missionária de Paulo. E ele vai demorar ali 2 anos em Éfeso. Onde é Éfeso hoje? Hoje Éfeso é como se fosse a Turquia. Então lá, Éfeso era a capital da província romana. Foi Paulo quem fundou aquela igreja. E ele passou 2 anos ali. Veja o texto de Atos capítulo 19, verso 10 e 11 e 12. Já está aí, não é? Isso continuou por 2 anos. Continuou, foi o ensino dele. De forma que todos os judeus, diga todos os judeus, e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Paulo não viu Jesus fisicamente. De modo que até lenços, agora não é a sombra, é lenços, são lenços. Até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos, e estes eram curados de suas doenças, e os espíritos malignos saíam deles. Irmãos, o Russell Shedd vai dizer assim: como isso pode acontecer? Não existiam meios modernos de comunicação. Isso aqui ainda continua tirado do livro Renovação e Avivamento. Você tem esse sermão se você quiser, um mais completo, e também o livro que eu vou no fim também continuar lembrando a você. Não existiam meios modernos de comunicação de massa. Não existia rádio, TV, imprensa, internet, etc., para que divulgasse rapidamente o Evangelho. Um homem sentado no lugar, pregando 2 anos, ensinando, 2 anos, a palavra se difundiu em toda a província da Ásia. Veja o que diz o verso 18. Pode colocar aí, Nicolas. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número, preste atenção, irmãos, grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total este chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, leia comigo o verso 20. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Preste atenção, verso 18 de novo. Muitos dos que creram vinham e confessavam, declaravam abertamente suas más obras. Avivamento traz isso, um senso da presença de Deus inequívoco e também uma consciência de pecado. E eles vinham e publicavam. Sabe o que aconteceu, irmãos? Foi tão forte que o ourives chamado Demétrio, que fazia miniatura da deusa Ártemis e que dava muito lucro, ele ficou desesperado. Um homem só, pregando em Éfeso. Ele reuniu todo mundo e começou a dizer, eu estou no verso agora 25 para 26. Senhores, vocês não sabem que temos uma boa fonte de lucro nesta cidade? Isso aí é o ourives, que fazia estátuas. Verso 26. E estão vendo e ouvindo como este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando um grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Verso 27. Não somente há o perigo de nossa própria profissão perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito. E de a própria deusa, adorada em toda a província da Ásia, em todo o mundo, ser destituída de sua majestade divina. Um homem só, diga um homem só. Você está entendendo essa passagem? Quem está entendendo? Dá um amém. Um homem só. O Russell Shedd vai comentar sobre isso. Não havia meios modernos, não havia comunicação, internet e rádio. Como isso pode acontecer? Ele diz assim,
Como se explica um avanço tão notável sem recorrer a um avivamento? Uma ação poderosa de Deus. E ele conclui esse comentário citando um grande pregador de 2 séculos passados, Martin Lloyd-Jones. Deus pode fazer em 5 minutos o que nós, seres humanos, não conseguiremos fazer em 50 anos. Vejamos algumas características do avivamento em Éfeso que tem repetido na vida da história. Houve. Por que um avivamento aconteceu em Éfeso? Houve um homem cheio do Espírito Santo. Diga comigo, houve um homem. Ou houve uma mulher na história da igreja cheia do Espírito Santo. Começa por aí. E eu tenho esperança que Deus levante nessa igreja, não homens e mulheres, jovens cheios do Espírito Santo, clamando por um avivamento, não se calando até que ele venha e nós mergulhemos nessa chuva de bênçãos. Houve um homem cheio do Espírito Santo. Paulo ele vai dizer, comentando no seu livro, antes de narrar os acontecimentos, Paulo vai dizer, Russell Shedd vai dizer, em todos os avivamentos, houve um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo. Aí ele faz referência ao texto que eu vou ler com você. Eu vou parafraseando para poder adiantar. Paulo chega em Éfeso e encontra 12 discípulos, diga 12 discípulos. E eles não conheciam sobre o batismo de Jesus, só o de João. Aí Paulo chama e diz, olha, vocês, que batismo vocês foram batizados? No de João. Aí Paulo diz, vocês não sabem sobre o batismo de Jesus? Não. Aí ele vai explicar sobre o batismo de Jesus. Aí verso 4 a gente vai ler agora. 19:4. O batismo de João foi um batismo de arrependimento. Aqui Paulo está discipulando. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele. Isso é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Diga, ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Aonde é que se batiza no nome de Jesus? Nas águas. Verso 6. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e começaram a falar em línguas, e a profetizar. E eram ao todo uns 12 homens. Quando Paulo impôs as mãos, ele foi batizado nas águas, em nome de Jesus. Agora Paulo impõe as mãos. E eles recebem o batismo do Espírito Santo. E o que aconteceu lá com os discípulos, no início da igreja, que aqui tem alguns anos, agora continua se repetindo. E eu quero dizer para a igreja, para aqueles que são mais estudados, alguns que já têm mais tempo de igreja, eu vou citar aqui, eu não sei se eu coloquei esse texto aí de Russell Shedd. Perceba bem isso, pastor Paulo, pastor Esteban, irmãos líderes. Olha o que Russell Shedd vai dizer, comentando sobre esse texto. Pastores que temem um avivamento poderoso, como aquele que Deus enviou em Éfeso, podem omitir referência ao Espírito como esta. Porém, isso pode ser uma receita para formar igrejas anêmicas ou mundanas. Pastores que negam. Esse texto, ele está falando no livro do verso 6. Quando Paulo impõe as mãos e eles são cheios do Espírito Santo, eles recebem o dom do Espírito, e o dom de falar em línguas, e o dom de profetizar, como Joel tinha dito. E o seu Shedd está dizendo, pastores que temem um avivamento poderoso como aquele que Deus enviou em Éfeso, podem omitir referência ao Espírito como esta do verso 6. Porém, isso pode ser uma receita para formar igrejas anêmicas ou mundanas. Nós precisamos do poder do Espírito Santo para prevalecer contra o pecado. Deus pode fazer em 5 minutos o que nós não podemos fazer em 50 anos. Eu quero citar um tão conhecido avivamento para encerrar da história, agora não mais lá
no primeiro século. Agora, em 1904, 1905, 1904 mais precisamente. Já falei disso aqui mais de 2 vezes. Deixemos Éfeso e vamos agora para Gales, Grã-Bretanha. Na manhã do dia 28 de outubro de 1904, o jovem pastor de 27 anos, Evan Roberts, encerrou a reunião naquele dia com a petição: Senhor, dobra-nos. Saiu orando: Senhor, dobra-me. Durante uma reunião da manhã, o Espírito desceu poderosamente sobre o jovem pastor, depois de 13 anos pedindo um avivamento. Essa história aqui está nos anais. Esse fato está nos anais da história da igreja. Aquele jovem pastor não tinha 30 anos. Finalmente, Robert foi cheio do Espírito Santo. E ele escreveu: senti que estava em chamas, com o desejo de viajar para cima e para baixo, em Gales, para anunciar o Salvador. Ali aconteceu um genuíno avivamento, como aconteceu em Éfeso. O avivamento não demorou a alcançar todo o país de Gales. Resultados: livrarias ficaram sem Bíblias. Minas de carvão, conhecido na história por um lugar muito corrompido, muito baixo na moral. Minas de carvão. Deixa eu ver aqui onde Minas de carvão se tornaram em locais de adoração ao Senhor. Os trens, que era o principal meio de transporte, seus vagões se tornaram locais de adoração pelos mineiros que iam para as minas cantando louvores ao Senhor. Lares transformados, uma verdadeira revolução na nação. A petição de Robert de Gales, em 1904, concentrou-se nas palavras: dobra-me mais e mais aos pés de Jesus. Tem aqui, você pode ler comigo essa petição desse jovem pastor de 26, 27 anos, todos juntos. A petição de Evan Roberts de Gales concentrou-se nas palavras: Senhor, dobra-me. Senhor, dobra-me. Dobra-me mais e mais aos pés de Jesus. 13 anos ele orava assim: dobra-me. Porque avivamento só vem quando um povo se dobra na presença dele. Senhor, dobra-me mais e mais. Diz a história que rapidamente o avivamento se espalhou por toda a nação de Gales. As igrejas ficaram pequenas. Não havia hora para terminar as reuniões. Bêbados e viciados em drogas, ladrões e tantos outros foram salvos e regenerados. Dívidas antigas foram saldadas. Confissões de todo tipo de pecado se fizeram. E escute isso: nas primeiras 5 semanas, diga 5 semanas, foram salvas entre 25 a 30 mil almas, além dos que foram despertados em sua fé. Aconteciam reuniões que antes do pastor chegar, já havia pessoas procurando a igreja para aceitar Jesus. Havia cultos que não tinha pregação, porque era tomado pela presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo era o pregador. Arrependimento e temor, eu concluo, de Deus são as marcas de todo avivamento. Em Éfeso, os milagres, as curas, as demonstrações de poder frente ao império das trevas trouxeram temor com confissão de pecados, enquanto o nome de Jesus era engrandecido. O segredo maior do avivamento gira em torno da santidade de Deus e da pecaminosidade dos homens. O louvor pode se aproximar. Que a nossa oração nesses dias seja a mesma do profeta Abacuque, após fazer uma leitura do seu tempo. Você pode ficar de pé para nós fazermos essa oração como uma súplica. Façamos da oração do profeta Abacuque a nossa oração. Que é esse banner
E que eu já vou pedir aqui de público que os nossos artistas, os nossos irmãos, façam um banner atualizado, mais bonito do que esse, que está bonito, maior do que esse, porque nós queremos declarar isso. Senhor, aviva a tua obra no nosso meio. Você pode ler esse verso comigo, todos juntos? Eu ouvi, Senhor, a tua fama e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Faze que ela seja conhecida no meio dos anos. Na ira, lembra-te da misericórdia. Pode deixar ainda a tela aí. Eu ouvi, Senhor, a tua fama e temi. Ouvi e temer. Ouvi a tua fama, Senhor, e temi. Aviva é uma expressão do coração. Não são meras palavras para ser ditas. Tem que vir lá de dentro. Tem que ser da alma. Tem que ser aquilo que esteja consumindo você. Eu não sei o que mais você deseja na vida. Talvez você esteja passando uma grande tribulação, uma grande luta. E isso esteja consumindo você. É um filho, é um esposo, é um problema de enfermidade, é um emprego, é uma dívida, alguma coisa profunda, grande. Eu quero dizer que se você tirar o foco e dizer a Ele hoje: Senhor, eu quero tirar o foco disso que está só se tornando o meu ídolo. Talvez seja um sonho que você busca obsessivamente. Eu quero que você se concentre nas palavras do profeta Abacuque. Porque era um tempo difícil para a nação de Israel. Essa nação vinha sobre ela um grande juízo. Nesse momento que Abacuque pronuncia essas palavras. E Deus diz: Abacuque, esse povo me deixou. Esse povo deu as costas para mim, Abacuque. E por isso vem juízo sobre ele. E Abacuque então vai diante do Senhor clamar. E ele diz: eu ouvi a tua fama. Porque o nosso Deus é um Deus terrível também. Ele não toma o inocente por culpado, nem o culpado por inocente. Se você conhece a palavra do Senhor há anos e não está tomando uma posição, tenha cuidado. Você não controla, não é dono do seu tempo. Mas Abacuque disse: eu ouvi, Senhor, a tua fama de Deus Todo-Poderoso e temi. Temor de Deus. Levar a vida de qualquer forma, de qualquer jeito, é não ter temor de Deus. Ouvi, ó Senhor, a tua obra. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Faze que ela seja conhecida no meio desses anos. Ele está dizendo: o que fizeste no Mar Vermelho, o que fizeste no Sinai quando a tua glória veio, na tenda do encontro com Moisés, aquela revelação que Moisés teve, aquele poder, aquela chama, aquelas maravilhas, Senhor, faz hoje de novo. Repete isso. E a igreja está dizendo: o que fizesse em Atos dos Apóstolos, Senhor, faz hoje também aqui. Faz, Senhor, para a glória do teu nome. O que fizesse com esse jovem Robert em 1904 no país de Gales, Senhor, em 5 semanas 25 mil pessoas se renderam aos teus pés. Faz isso aqui também, Senhor. O que está norteando a sua vida? Deus. Porque se for Deus, você vai fazer uma revisão da sua vida hoje. Eu ouvi. Aviva, aviva, Senhor. Sabe por quê, irmãos? Para quê? Eu vou dizer para quê. Também tem uma tela aí, pode colocar para quê. O profeta responde. Ele responde: para que a terra se encha do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar.
Para que um avivamento? Se você ama Deus, se você ama Jesus, você vai desejar que o nome de Jesus seja glorificado. E Ele não é glorificado numa igreja morta, morna e fria. Só numa igreja avivada, só num crente avivado Ele é glorificado. Sabe por que eu desejo um avivamento? Além de querer a presença dEle, é porque eu quero que o nome dEle seja glorificado na minha vida. Eu quero que todos saibam que Ele existe a partir da minha vida e que eu possa trazer glória ao nome dEle. Para quê, Senhor? Para quê? Para que a terra se encha do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então Deus fará em 5 minutos o que nós não podemos fazer em 50 anos. Então Ele fará o que você não conseguiu nos seus 20 anos, nos seus 30 anos, nos seus 40 anos, nos seus 50, nos seus 60 anos, nos seus 70 anos, nos seus 80 anos, nos seus 90 anos. Porque quando Ele vem, o profeta diz: os velhos terão sonhos. Os velhos terão sonhos. E se cumprirá a palavra, ainda na velhice darão frutos. É isso que norteia a minha vida. Não é a inauguração do templo. Não é quando ele estiver aqui. Não é quando ele estiver, e se outro 5.000. Cada coisa dessa são consequências. O que me norteia é Ele mesmo. É a presença dEle mesmo. E eu não quero nada na minha vida que me afaste dEle. Nós não podemos criar um avivamento. Só podemos içar as velas. É o que estamos fazendo nessa noite. Estamos içando a vela. Vai içando a sua vela. É a vela do coração. É dizendo: Senhor, eu troco tudo que eu tenho colocado em primeiro lugar por essa súplica, por esse desejo. Jovens, em nome de Jesus, busque a Deus. Não desperdice sua vida, jovem. Busquem a Deus. Homens, como eu, mulheres, vamos reaproveitar, vamos compensar o tempo perdido, porque vale um dia na presença do Senhor do que 1000 fora. Essa súplica é que norteia o ministério dessa igreja. É o que norteia a minha vida. É um avivamento. Que Deus abençoe a sua vida com a presença dEle. Obrigado, Senhor, nessa noite, pela Tua palavra. Obrigado por esta igreja. Obrigado porque o Senhor tem sacudido a nossa consciência para essa realidade. Obrigado, Senhor, porque nós alimentamos em Ti a esperança de um poderoso avivamento entre nós. Um dia, Senhor, seremos tão tocados que a nossa boca se encherá de um cântico novo. Vidas serão transformadas nesse lugar. Já tem sido, mas será numa dimensão muito maior. Mulheres que têm chorado a ausência dos seus esposos, os verão aqui dobrados na presença do Senhor.
pais, mães que têm chorado seus filhos, verão esses filhos frutificando na casa do Senhor. Veremos uma igreja desejando a volta de Jesus, ansiando por habitar nos céus, enquanto proclamamos o Evangelho a todos os povos. Intermares será tocada pelo poder do Espírito Santo. Cabedelo cairá e se renderá à soberania do Senhor Jesus Cristo. Nós profetizamos pela fé, Senhor, que cremos que o Senhor derramará essa chuva sobre nós. O nosso louvor, Senhor, congregacional será de tal forma que talvez precisemos até sentar pela tua inefável presença. Deus, nós te desejamos. Jesus Cristo, somos a tua noiva. Espírito Santo, tu és o pastor dessa igreja. Tome, Senhor, a direção desse ministério. Conduza esse ministério aonde o Senhor quiser conduzir. Aonde o Senhor quiser conduzir, Senhor, o Senhor faça. Em nome de Jesus, para a glória dele, louvor e adoração dele. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo do Senhor, repouse, permaneça, continue sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe.